Boa tarde, minhas crianças. Mais uma aula, tá? Aula hoje de história, certo? Nós estaremos estudando, ou melhor, revisando, porque nós já terminamos o nosso módulo. Então, a prova está fazendo uma revisãozinha para que vocês relembrem tudo aquilo que nós estudamos, tá? Abre o seu livro aí na página 24 de História e nós vamos aqui estar relembrando tudo que nós estudamos durante esse semestre, essa unidade, melhor dizendo. Vamos lá. Estamos aqui agora com a administração da colônia, tá? Nós já sabemos que Portugal, quando chegou aqui ao Brasil, eles decidiram colonizar, tá? Definitivamente. Só que em 1530, o governo de Portugal, ele começou a dar início à colonização dessas terras. Enviou para cá uma grande expedição e ela era composta de cerca de 400 pessoas, tá? Foi enviada cerca de 400 pessoas lideradas pelo militar Martim Afonso de Souza, né? Ele era um militar que liderou essa expedição, né? Que tinha como objetivo principal o quê? Colonizar a nossa terra e proteger a terra que era recém-descoberta para que outros povos não viessem a tomar a frente do que eles já tinham começado. Né? Isso principalmente os franceses e os espanhóis. Né? Aí viemos para a expedição, ela permaneceu aqui até 1533, melhor dizendo. Ela começou em 1530 e ficou até 1533. Trouxe o quê? Sementes, ferramentas, alguns animais, né? Domésticos e até mesmo mudas de plantas, né? Deram início ao cultivo da cana-de-açúcar, à produção de açúcar, né? E logo foram fundados o quê? Os engenhos por conta da produção de açúcar, certo? Em 1532, Martim Afonso ele fundou a primeira vila brasileira, que é chamada de Vila de São Vicente, né? Que hoje corresponde à cidade de São Vicente, no litoral do estado de quê? De São Paulo. Né? Depois de 1534, o governo de Portugal deu um passo a mais, tá? No projeto da colonização. E iniciou aqui o sistema de capitanias hereditárias. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A área mais ou menos próxima do litoral do Brasil, ela foi dividida. Toda aquela área de praia, aquela área do litoral, tá? Foram divididos em pedaços. E esses pedaços, essas faixas de terra, certo? Ou seja, eram chamados de capitanias hereditárias. Foi entregue a um fidalgo. Então, cada pedacinho de terra desse foi entregue a um fidalgo. O que era o fidalgo? Era um membro da nobreza, alguém que foi colocado para tomar conta das terras. Era um nobre, certo? Então, que deveria o quê? Administrá-la. Cada um que recebia esse pedaço de terra tinha que administrá-la. O próprio Martim Afonso, esse que a Pro terminou de falar, que trouxe essa caravana, né, aqui para o Brasil, ele mesmo, por exemplo, recebeu a capitania lá de São Vicente, né, que hoje corresponde ao estado lá de São Paulo, tá? Então, as faixas de terra elas foram chamadas de capitania hereditárias porque seus donos, chamados capitães donatários, podiam passá-las para os seus descendentes, os seus filhos, né? E assim, no caso, os seus herdeiros. Na página 26, nós temos aqui o governo geral. Então, a maior parte dessas capitanias que a Pro falou, elas não prosperaram, as capitanias hereditárias. Algumas não chegaram nem a ser colonizadas. Agora, por que isso aconteceu? Porque era muito difícil a comunicação entre Portugal e esses donatários, tá? Então, com isso, o que acontecia? Muitos deles não resolviam os problemas encontrados. E aí terminavam abandonando essas terras, certo? Então, as que prosperaram foram a de São Vicente, que tiveram sucesso, Pernambuco e aqui a Bahia, tá? Então, em 1548, para dar continuidade a esse projeto de colonização, o governo de Portugal ele decidiu criar um governo geral aqui dentro do Brasil. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza.
Tomé de Souza ele foi o primeiro governador geral aqui da Bahia no ano de 1549. Então, nós lembramos, nós podemos entender que esse foi o primeiro governador. Hoje o nosso governador, nós sabemos que é quem? Rui Costa. Mas naquele tempo o primeiro foi Tomé de Souza. Ele era o governador geral aqui, né, da Bahia. E ele se estabeleceu aqui na Bahia do Brasil. Com eles vieram funcionários do governo, soldados, artesãos, né, e até mesmo pessoas condenadas por crimes que lá em Portugal eles eram expulsos, foram enviados para cá. Isso mesmo que vocês ouviram. Tomé de Souza ele liderou a fundação da cidade de Salvador em 1549. Ali foram estabelecidos a residência do governador e outros edifícios como órgãos do governo e igrejas, tá? Na página 27, que é até aqui a nossa revisão, não, é 37, 27 ainda. Os primeiros engenhos, tá? Os engenhos de açúcar eles foram instalados aqui no Brasil à medida que a colonização ela ia se concretizando, né? As condições climáticas do Brasil, esse clima que nós temos maravilhoso, eles eram de ótimas para o plantio da cana-de-açúcar. Então foi aí que começou toda essa produtividade do açúcar. Então o Nordeste foi encontrado o que? O Massapê, que é um solo fértil de aluvião, ou seja, de sedimentos depositados por sistema fluvial, considerado ideal para a produção de cana-de-açúcar. Então eles se deram bem nessa produção. Então, os primeiros engenhos começaram a funcionar lá em Pernambuco, no ano de 1535, certo? E sob a direção do donatário Duarte Coelho, né? E a partir daí, os registros não pararam de crescer. Só cresciam os registros de engenhos aqui no nosso Brasil. Já na página 28, nós já podemos acompanhar a produção dessa cana-de-açúcar lá na colônia. Então, os engenhos eram formados em diversas partes. Nós tínhamos a Casa Grande, tá? Que era onde os senhores viviam com a sua família. Nós temos a capela, que era onde eram realizadas as missas e também os batizados e casamentos. Temos a senzala, né? Que era uma construção em que os escravizados eles moravam. Temos a roda d'água, que era os rios forneciam água para o consumo e irrigação. Além disso, alguns engenhos tinham rodas d'água que geravam energia para movimentar as moendas. Moendas são os mecanismos no qual a cana-de-açúcar era moída. Fornalha era a casa da fornalha que contava com grandes fornos, os quais o caldo da cana era fervido e transformado em melaço e colocado em tachos de cobre. A casa de purgar era o açúcar, onde o açúcar era refinado. Ali era a etapa final do processo. O canavial era o local, né, onde se plantava cana-de-açúcar, e as moradias dos trabalhadores livres, que existiam trabalhadores livres, como o feitor, mestre de açúcar, os ferreiros e os alfaiates. Agora nós vamos saber sobre esses trabalhadores do açúcar, certo? Praticamente todos os engenhos haviam trabalhadores livres, né? Não eram só escravos. Eles recebiam salário pelo seu trabalho. O feitor, por exemplo, ele tinha a função de administrar todo o engenho e comandava os demais trabalhadores. O mestre de açúcar, ele era o especialista na produção do açúcar e acompanhava de perto todas as etapas para ver se ia sair tudo direitinho como ele, né, sabia fazer. Então, garantindo a qualidade do produto final. Então, diversos outros trabalhadores livres, como ferreiro, alfaiates, pedreiros ou carpinteiros, eles recebiam pagamentos pelos seus salários. Já os escravos, como nós sabemos, eles não tinham essa coisa de receber pelo seu trabalho, tá? Aí foi que veio a resistência. Muitos dos escravos começaram a não estar satisfeitos com a questão da escravidão e eles começaram a montar um quilombo no meio das matas, onde todos os escravos que fugiam iam para lá. Um dos maiores quilombos que nós conhecemos foi o Quilombo dos Palmares, que ele teve uma duração bastante longa, fundado no começo do século XVII, na região da Serra da Barriga, na atual estado de Alagoas. Ele durou praticamente um século, né? 100 anos, um século.
Estudiosos consideram que por volta de 1620 haviam quase 20 mil pessoas morando lá em Palmares. E por que ele recebeu esse nome? Porque o líder dele era chamado de Zumbi. Então ficou Zumbi dos Palmares, né? O nome dele era Zumbi e foi aí que ele guerreou muito, lutou muito, mas no ano de 1602 uma série de batalhas se iniciou, um lado as autoridades, outro lado os senhores, para destruir o Zumbi, os quilombos, né? E nós tivemos também as nossas heranças africanas, na página 33, que foi todo o trabalho escravo, eles não tinham, né, ele não tinha uma vida. A vida deles era voltada para a casa grande. E aí o que ele fazia? Os restos, as sobras, eles foram introduzindo as culturas deles, como azeite de dendê, cocada, entre outros, pimenta malagueta, eles foram introduzindo para que formasse o quê? Tivemos o acarajé, o caruru, o vatapá, foram tradições africanas. Também temos os grandes homens como Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, nascido na Vila Rica, atual Ouro Preto, lá no estado de Minas Gerais, que revolucionou a época, né? Ele era artista, escultor, arquiteto e entalhador, era um negro. E tivemos também, gente, o Luiz Gama, que foi o quê? Jornalista, escritor, advogado, né? Era negro, mas lutou pelos objetivos dele e conseguiu. Os quilombos hoje, usamos o termo quilombola, porque é muito utilizado, porque se refere a um grupo de descendentes dos antigos, né, que viveram no quilombo, pessoas que se identificam com essa vida. O dia 20 de novembro, ele foi considerado atualmente como ele foi dedicado ao Dia da Consciência Negra, porque foi o dia da morte do líder, de um dos maiores líderes dos quilombos, que foi Zumbi dos Palmares. E, para finalizar, veio o fim da nossa escravidão, que começou com a Lei Eusébio de Queiroz, que era uma lei que proibia o tráfico de escravos, que acontecia muito, as pessoas eram retiradas de sua terra para uma terra que elas não conheciam. Então, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi extinta em nosso país pela Lei Áurea, tá? A assinatura da Lei Áurea foi que fez isso. E aí nós viemos com os nossos abolicionistas, que eram pessoas que tinham, né, eram atores, eram pessoas estudadas, que lutavam pelos direitos da liberdade desses escravos, tá? Então, assim, depois da extinção, né, em 1888, uma nova fase se iniciou na história do nosso Brasil. O dinheiro antes investido no tráfico, tá, de escravos, ele passou a ser investido em novas indústrias, que pouco a pouco foram instaladas no país. Então, o Brasil, a partir de então, não tinha mais escravidão. Mas havia muitos ex-escravos, e agora livres, passaram a sair dos engenhos e da fazenda e a migrar em direção a outras cidades, em busca de quê? De empregos e melhores condições de vida, tá? Então, encerro aqui essa revisão, que foi um pouquinho extensa, justamente porque nós estamos abordando todos os assuntos que nós estudamos, tá? E até a nossa aula.